Olá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês como fazer a configuração do fluxo de chatbot utilizando a integração com o Asas. Então, aqui a gente tem o fluxo simples, certo? Um fluxo que não é um fluxo de atendimento, então aqui as configurações estão assim, né? Botei o nome do fluxo, não marquei fluxo de atendimento porque ele vai ser um fluxo de chatbot e não coloquei palavra-chave. Certo? Aí eu salvei, né? E aqui a gente vai editar esse fluxo. Aqui dentro do fluxo a gente tem algumas etapas. Aqui na primeira etapa de boas-vindas a gente tem uma lista, certo? Essa lista ela tem duas opções para ir para o setor comercial e para o setor financeiro. Quando eu chego aqui, essa parte da lista, né, eu já expliquei em outro vídeo, né, como fazer um fluxo de chatbot simples, mas você vai adicionar uma lista aqui nesse segundo botãozinho que tem enviar mensagem, botão barra lista, né? E você vai colocar as opções aqui, né? Adicionando opções das opções que você quer que o usuário escolha, né? Aqui em condições, você vai colocar a resposta esperada, né? Então, você vai clicar aqui em nova condição, vai colocar se respostas e vai colocar a resposta esperada, nesse caso a resposta 1, porque eu estou utilizando aqui uma conexão que não é oficial, então é uma conexão WA e não uma conexão ABA. Se fosse conexão ABA, ao invés de colocar essa opção 1, eu ia colocar o texto que está aqui dentro, ou seja, setor comercial. Eu iria pegar essa informação e colocar ela aqui, certo? E dar Enter para poder registrar ela. Se eu colocar essa informação e não der Enter, ela não fica registrada, certo? Quando eu sair, ela apaga. Por exemplo, vou digitar 2. Se eu sair, ela vai apagar, certo? Então, você tem que digitar e apertar o Enter. Caso fosse uma conexão WABA, né? Uma conexão oficial do WhatsApp. Então, aqui, como eu estou utilizando a conexão web, eu vou utilizar apenas os números, né, da lista. Então, aqui vai ser a primeira lista, a primeira opção, né, a opção 1. Aí eu vou ter aqui o departamento comercial e vou ter aqui a opção 2, né, para a etapa financeira. Então, se o cliente responder financeiro, né, eu vou vir aqui para o financeiro. Se ele responder comercial, eu vou já mandar para o departamento comercial. Feito isso, a gente vem aqui para a etapa de financeiro. Aqui no financeiro a gente tem uma outra lista, onde a gente trata com a variável nome, né, para poder se referenciar ao nome do cliente que está salvo no contato. Então, a gente usa dessa forma. Aqui a gente tem uma segunda lista, né, para o cliente dizer o que ele quer tratar, né, com o financeiro. Então, tem aqui a opção minhas faturas e atendimento. Se ele for para minhas faturas, né, eu vou mandar para a etapa ID cliente. Então, se ele responder 1, eu vou para a etapa ID cliente. Se ele responder 2, eu vou para a etapa, vou para o departamento financeiro, que é onde o cliente vai falar diretamente com o atendente que está ali no departamento financeiro. Feito isso, a gente tem aqui a opção do ID do cliente, que é a próxima etapa, caso ele escolha, né, minhas faturas. E a primeira interação aqui pedindo o CPF ou o CNPJ do cliente. Essa interação a gente vai colocar aqui qualquer resposta na condição, né? Sempre para adicionar a condição, a gente vem aqui em nova condição. E aqui a gente tem a condição do cliente para qualquer resposta. Quando ele digitar qualquer resposta aqui, que vai ser o CPF que o cliente vai digitar, a gente vai guardar essa resposta no campo CPF cliente. Diana, mas por que você está adicionando nesse campo aqui de guardar a resposta na variável? Por que você está guardando aqui e não no campo customizado? Se eu guardasse no campo customizado, eu só conseguiria utilizar essa informação na outra etapa, certo? E aí eu não conseguiria fazer uma requisição via integração via API, certo? Então, aqui a gente utiliza essa variável temporária, chamada CPF cliente, lembrando que essa variável tem que ser diferente do nome do campo customizado, certo? Para não confundir. E aí a gente guarda essa variável temporária para poder acessar na API, usar essa variável, né? Os dados que o cliente já digitou. Então, eu salvei aqui no campo customizado também, CPF, CNPJ, para que ele fique registrado, né, no campo customizado do cliente para sempre. Porque essa variável aqui de cima, ela é temporária. E essa daqui vai ficar registrada até que o usuário
o administrador apague essa informação, né? Então, aqui eu vou salvar essas informações e vou chamar aqui a API. Clicando aqui para editar a API, né, a gente vai ter aqui uma URL. Onde está essa URL, né? Porque onde eu achei essa URL, que a gente chama de endpoint, né? A gente utiliza essa palavra endpoint para dizer que a gente está utilizando uma URL da API. Então, aqui a gente está utilizando o método get, né? Porque é um método que a gente vai pegar a informação da API, então é get. Mas como que eu sei que é get, né? Porque eu vim aqui na documentação e aqui tem listar clientes. Quando eu venho aqui em listar clientes, eu tenho aqui o método get. Então, esse é o método que a gente vai utilizar. Feito isso, a gente informa aqui na documentação do ASAS o CPF do cliente e o token. Onde que eu encontro esse token? Lá no nosso ASAS, a gente tem aqui uma opção de integração. Então, se a gente vier aqui, deixa eu ver se eu consigo sem... É porque o negocinho de gravar tá bem em cima aqui. A gente tem aqui integrações. Pronto. Aqui em integrações, a gente vem para essa tela. E aqui a gente tem como gerar a nova chave de API. Essa é o token, né, que a gente vai utilizar. Então, a gente precisa desse token. Quando você clicar aqui, ele vai gerar, né, abrir uma nova janela. Vai gerar um token para você. Você vai copiar esse token e vai colocar aqui. Quando você coloca, você clica aqui em try. Então, ele vai estar buscando, né, nesse método, pelo CPF, o CNPJ do cliente, na API, para ver se tem um cliente com esse CPF, com esse CNPJ. Então, aqui a gente tem a URL que a gente vai utilizar. Então, a URL está aqui, é o primeiro parâmetro aqui do cabeçalho da requisição. Então, esse cabeçalho, essa URL, a gente registra ela aqui e no lugar do CPF, a gente coloca a variável que a gente guardou o CPF temporariamente. Então, tá aqui, CPF cliente, certo? Feito isso, a gente vai vir registrar aqui no nosso cabeçalho as duas informações que tem lá no nosso exemplo, que é o Accept Application JSON e o Access Token. Esse Access Token é o mesmo Access Token lá que a gente informou, que a gente pegou lá no nosso sistema do ASAS. Então, a gente pode colocar ele aqui, mas aí quando a gente faz esse testezinho, ele já me dá aqui pronto. Então, só preciso copiar isso aqui e levar para lá. Então, tá aqui os dois registrados. Sempre dentro de chaves duplas, veja que aqui ele já vem com as chaves, é só dar Enter e informar o que você precisa, né? Pronto. Aí aqui, a gente só vai precisar do cabeçalho e do mapeamento da resposta. No mapeamento da resposta, quando a gente vem aqui e aperta aqui no Try, ele mostra para a gente o mapeamento de resposta, certo? Então, os dados que a gente quer é o ID do cliente, né? Então, a gente vai precisar acessar data na posição 0, porque só tem um cliente com esse identificador, com esse CPF. Então, a gente vai vir aqui, pegar na posição 0, né? Que é essa primeira posição, acessando o campo ID. Então, aqui a gente veio, né? Colocou aqui o campo nome cliente, na data, na posição 0, que é um vetor, e o campo nome. ID cliente é uma variável que a gente vai acessar o campo data, o vetor data e o campo ID, certo? Essas variáveis, nome cliente e ID cliente, são variáveis que eu criei. Então, você pode dar qualquer nome para ela. Então, aqui poderia ser somente nome e aqui poderia ser somente ID. Mas é interessante que você coloque aqui uma variável que não é uma variável nativa da plataforma. Então, por exemplo, somente nome não poderia ser uma variável que você utilizaria aqui para guardar um dado, porque vai dar conflito com a variável que tem já na plataforma, que também se chama nome. Então, por isso que a gente coloca nome cliente, que é para diferenciar a variável da plataforma com a variável que a gente criou aqui na nossa integração, certo? Na nossa integração com a API aqui pelo chatbot. Então, aqui eu criei a minha variável nome cliente, que vai receber a informação que está lá no meu vetor data com
o campo nome, né? E do mesmo jeito o ID está no vetor data, campo ID. Ok, feito isso, eu coloco aqui uma mensagem para caso dê falha, né? Ou seja, ele não encontrar um cliente com esse CPF ou CNPJ, ele vai mostrar essa mensagem aqui para o cliente. E aqui eu coloco, né, em caso de sucesso, em caso de que não deu falha nenhuma, ele vai para a etapa buscar cobrança. Feito isso, eu clico aqui em voltar e vou para a parte de cobrança. Aqui em buscar cobrança, a gente vai ter aqui a nossa interação, que vai ser mostrando o nome do cliente que estava lá no Asas. E aqui é uma confirmação, né? A cada nova etapa a gente precisa de uma resposta do cliente. Então, a gente precisa de uma confirmação dele para dizer que o CPF está correto, que é esse cliente mesmo. Então, a gente vai lá, mostra o nome que está lá no Asas e coloca o CPF, perguntando se o cliente, né, digitou o CPF corretamente. Se sim, ele vai mostrar ele vai consultar, né, as faturas do cliente. E se ele responder não, ele vai mandar para a etapa financeira, para ele poder responder o formulário novamente, certo? Se ele responder sim, né, que é a primeira opção, a gente vai fazer uma nova requisição na API. E essa nova requisição na API é uma nova busca. Então, agora a gente vai, ao invés de buscar, antes a gente tinha listado clientes, né? Agora a gente vai listar cobranças. Então, para listar cobranças, a gente tem algumas formas de listar cobranças. E uma delas é através do identificador do cliente, que a gente guardou lá naquela variável temporária. Então, agora a gente vai consultar, né, do mesmo jeito, colocar aqui o identificador do cliente, vai colocar o token aqui e tentar, né, para rodar, para ele poder mostrar para a gente um exemplo de resposta. Então, quando a gente faz isso, ele gera para a gente aqui a URL, certo? Que a gente vai utilizar para colocar aqui no nosso endpoint. Então, aqui a gente vai colocar a URL, né? No lugar do identificador do cliente, a gente vai colocar a variável, que é a que a gente salvou lá na primeira etapa da integração. E o cabeçalho vai ser o mesmo. Caso queira pegar o cabeçalho do jeito que está aqui na requisição, é só vir aqui copiar essas duas informações, o accept e o access token. Então, a gente pega essas duas informações, coloca aqui dentro do cabeçalho da requisição e aqui a gente vai mapear a nossa resposta. Na resposta, né, ele manda para a gente um vetor data. Nesse vetor data, a gente tem aqui todas as informações das faturas que estão nesse cliente. Aqui só tem uma, mas poderia ser 5, poderiam ser 10. Então, a gente não vai mais acessar por posição do vetor. A gente vai pegar o vetor inteiro. Então, para pegar o vetor inteiro, a gente vem aqui e coloca dados do cliente, que é o nome da minha variável, poderia ser faturas, por exemplo. E aqui a gente pega o vetor data, certo? Então, para pegar o vetor inteiro, a gente faz só o nome do vetor. Aqui no número de faturas, né, para a gente poder falar para o cliente a quantidade de faturas que foram encontradas, a gente vem aqui e coloca, né, o nome da variável que a gente quer e o total count, que é esse total aqui que foram encontrados, né, o total de resultados que foram encontrados para listar essas cobranças, de acordo com o identificador que a gente forneceu. Então, aqui a gente está guardando o número de faturas e os dados das faturas, né? Feito isso, a gente vai vir aqui, vai colocar uma mensagem para caso dê erro, né, ao buscar faturas para esse cliente. E se der tudo certo, ele vai para a etapa de listar cobranças. Então, vamos aqui na etapa de listar cobranças. Listar cobranças, a gente tem aqui um pouquinho mais longo, né, aqui da nossa mensagem, onde a gente informa o nome do cliente, a gente informa a quantidade de faturas, então, olá, nome do cliente, encontramos essas faturas, né, o total de faturas, e para mostrar todos os dados de todas as faturas encontradas, a gente vai colocar essa estrutura. Então, ela começa com hashtag dados clientes, que é o nome da variável que a gente guardou, o vetor data, e fecha aqui com barra
dados cliente, tudo dentro de chaves duplas, certo? Tudo isso aqui acessa os dados que estão dentro do vetor data. Então, aqui é tudo que está aqui dentro, certo? Todas essas informações. Feito isso, a gente vai acessar as variáveis que a gente quer mostrar. Então, aqui dentro a gente consegue acessar as variáveis que a gente quer mostrar para o cliente. Então, eu mostrei aqui o valor, a data de vencimento e a URL do boleto. Então, aqui, onde que eu vi isso, né? Eu vi aqui o value, que é o valor do boleto. Eu vi aqui o due data, que é a data de vencimento. E vi aqui o invoice URL, que é o link do boleto. Então, eu venho aqui, vejo qual é o mapeamento da resposta total e venho aqui e mapeio, né, o que eu quero mostrar para o cliente. Nesse caso, a gente não cria variáveis para essas informações. A gente acessa as variáveis exatamente como elas estão aqui no mapeamento da resposta da API. Então, a gente vai colocar value para o valor do boleto, due data para o valor do vencimento e invoice URL para o link, né, do boleto, certo? Então, essas três informações a gente vai referenciar com o mesmo nome que está aqui na documentação, certo? No mapeamento da resposta. Então, feito isso, a gente finaliza aqui, né, o acesso. Isso aqui funcionaria basicamente como um for, como um laço, né, de repetição, onde ele vai percorrer todas as posições do vetor, informando essas informações aqui, esses dados de cada uma das cobranças. Então, agora a gente vem aqui e mostra para o cliente, dizendo, clique no link para acessar a sua fatura. Então, o cliente vai receber o link e ele vai saber que ele precisa clicar no link para poder ver a fatura. E aqui a gente tem uma outra lista que tem as opções, né, de perguntar se vai ajudar em alguma coisa a mais. Caso sim, volta para o menu principal, que é o boas-vindas. Caso não, encerra o atendimento. E aí tem as condições aqui para voltar para o menu de boas-vindas e para encerrar o atendimento. Além disso, né, a gente tem aqui as configurações do nosso chatbot, onde a gente coloca uma mensagem para quando ele for transferido para a fila de atendimento. Para quando ele não entender a resposta, ou seja, se o cliente digitar algo diferente de 1 ou 2, né, porque em quase todos os fluxos a gente tem opções para serem informadas, e se o cliente digitar uma opção que não foi esperada, né, ele vai dizer essa mensagem, que é desculpe, não entendi sua resposta. E aí a gente tem aqui o tempo de ausência, né? Ele vai esperar 10 minutos após a ausência da mensagem. Caso o cliente passe 10 minutos sem responder, ele vai transferir para o comercial. E aí eu coloquei o comercial como um departamento padrão aqui para ele poder mandar tudo para o comercial, caso dê errado, né? Caso o cliente não responda, caso ele dê mais de 3 tentativas no bot, ele vai para o comercial. E autodistribuição, não quero autodistribuição, então marquei aqui não. Coloquei a palavra sair, porque em qualquer momento do chatbot, se ele digitar sair, ele vai encerrar o atendimento. Feito isso, a gente salva e vamos fazer o teste. Pronto, agora já mandou o fluxo para mim, vou responder aqui, dois financeiro. Aí vou responder faturas. Aí eu vou só ver aqui o CPF que eu estou utilizando aqui como exemplo. Então, 742 452 244 28. Informei aqui o CPF, aí ele me deu aqui dizendo que, perguntando se está correto, né? Então, o que que acontece? Nesse caso, ele já fez a requisição, já encontrou o cliente com esse CPF e mandou essa mensagem só para confirmar. Aí eu vou dizer um sim e ele vai me passar aqui os dados da fatura que foi encontrada, né? E vai me mandar o menu dizendo se eu quero continuar, voltar para o menu principal ou encerrar o atendimento. Então, veja que aqui ele percorreu as informações, né? E mostrou aqui o valor da fatura encontrada para esse cliente com esse CPF. Então, está funcionando bonitinho. A gente vai digitar 2 aqui para encerrar
e ele vai fechar o atendimento para a gente, certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando como fazer via webhook.